vamos iniciar mais uma aula e hoje nós vamos estar falando sobre o sistema reprodutor masculino e feminino. O que é sistema? Sistema é um conjunto de elementos que se interligam entre si. O organismo, ele é um sistema. E esse meio mundo de elementos, nós estudamos sistema esquelético, muscular, e entre outros sistemas que formam o nosso organismo. Olha lá, um átomo gerou uma molécula, a molécula gera uma célula, a célula forma os tecidos formam os órgãos formam o sistema, tá? O organismo é um sistema. Todos os sistemas de órgãos do nosso corpo são semelhantes no homem e na mulher e entram em pleno funcionamento quando nascemos, exceto o sistema reprodutor. A primeira menstruação e a primeira ejaculação marcam o início do pleno funcionamento do sistema reprodutor. Os jovens entram no seu período fértil. Conceitos. O que é reprodução? Processo que assegura a continuidade da espécie. Já gametas, células sexuais, espermatozoides no homem e o ovócito na mulher. Fecundação é a união dos gametas. Ovo ou zigoto, células resultantes da união dos gametas. Tem informação do pai e da mãe. Gônada é a glândula sexual, órgão que produz os gametas. E caracteres sexuais secundários, mudanças corporais que ocorrem no corpo dos rapazes e raparigas durante a puberdade. Preste atenção que rapariga é rapazes e raparigas, ok? Infelizmente, usaram esse nome para um termo pejorativo. Caracteres sexuais secundários. Então, aumento da estatura, do peso, musculatura mais desenvolvida, desenvolvimento dos ossos da face e maxilares, aparecimento de pelos, barbas, axila e zona púbica, ombros em V, acne, ejaculação. Já nas mulheres a gente tem aumento da estatura e do peso, bacia mais larga, arredondada, aparecimento de pelo nas axilas, zona púbica e corpo, voz menos grossa, tá? Grave, desenvolvimento nos seios, acne e menstruação. Caracteres sexuais, né? Que dá esse desenvolvimento. Essas alterações devem-se ao aumento da produção de certos hormônios no corpo do rapaz, é a testosterona, e da mulher é o estrogênio e a progesterona. Substâncias químicas que circulam no sangue que provocam efeitos determinados em determinados órgãos, tá? Pico de crescimento, primeiros pelos púbicos, início do desenvolvimento dos seios, crescimento do sistema reprodutor, primeira menstruação. Já nos homens, alteração da voz, pico de crescimento, primeiros pelos púbicos, crescimento do testículos e do pênis, primeira ejaculação. Cada um de acordo com sua faixa etária. Preste atenção que o pico do crescimento da mulher varia depois dos 13 anos. Já o pico do crescimento do homem é depois dos 15 anos. A partir da puberdade é possível distinguir rapazes de raparigas, através de outras características físicas para além dos órgãos sexuais. Olá, não se preocupem, adolescentes, um dia tudo irá passar. Tem gente que vive aquela eterna adolescência, tá? A puberdade é uma fase da adolescência durante a qual sofre alterações para que o ser humano esteja preparado e capaz fisicamente de produzir um filho. E a adolescência é toda uma fase de construção de identidade. Por isso que eu falei, não se preocupe, um dia tudo irá passar. Tem gente que vive uma eterna adolescência. Não só a transformação do corpo, mas a transformação mental.
Estou ficando louca. Tenho uma filha adolescente, 16 anos, que se transformou numa pessoa totalmente insuportável. Ela costumava ser uma menina dócil, mas nos últimos 2 anos as coisas cada vez mais têm saído do controle. Creio que eu não tenha lhe feito um pedido, um comentário, ou tentado iniciar uma conversa com ela sem haver algum tipo de reação que envolva um grande suspiro, um rolar de olhos ou exasperação. Diga o que quiser, no tom de sua resposta. Nunca tem roupa suficiente, quer sempre mais uma calça ou um par de botas, e é capaz de mudar 5 vezes de roupa se sair de casa. E pensar que até os 12 anos a Inês era miúda, mais Maria Rapaz do que me lembro. Então essa mudança, a gente tem que se preparar para essa mudança, para quem tem filho aí aprenda. Para a área de saúde, para a gente lidar com os pais, quando eles querem entrar na consulta, e todo o procedimento que precisamos fazer. Coisas engraçadas. O conceito de reprodução foi variando ao longo dos tempos, até se chegar ao conceito atual. Os nossos antepassados acreditavam que os seres vivos se organizavam diretamente da matéria não viva. Assim, julgava-se que os vermes nasciam diretamente da lama, as moscas da carne em decomposição, os ratos do lixo e trapos velhos. Em pleno século XVII, ainda surgiam receitas para a obtenção de certos seres vivos. Van Helmont afirmou, num livro que escreveu, se numa caixa se colocam grãos de trigo e uma camisa suja, formam-se ratos ao fim de 21 dias, resultantes da ação entre a roupa suja e os grãos de trigo. Paracelso, cientista suíço do século XVI, acreditava que cozendo durante 40 dias um balão de vidro, esperma humano e estrume de cavalo, aparecia um pequeno homem, mas sem alma. Preste atenção nos conceitos que nós tínhamos. Desenho de um feto humano dentro do ovo, encontrado num dos blocos de notas de Leonardo da Vinci por volta do ano de 1400. O conceito de reprodução foi variando ao longo dos tempos, até se chegar ao conceito atual. Os casos dos gêmeos. Nós temos os gêmeos bivitelinos e univitelinos. Um único óvulo fecundado se divide em 2 células. O zigoto continua se dividindo e forma uma massa celular que se separa. As 2 massas celulares originam 2 indivíduos idênticos, claro, com o mesmo sexo. Mas tem vezes que tem gêmeos bivitelinos, é aquele que são 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides. E nós temos os zigotos se dividindo e formam massas celulares independentes. Aí pode ter um menino e uma menina. Agora sim, aquilo para o qual esperava, o sistema reprodutor masculino e feminino. A morfologia e fisiologia do sistema reprodutor masculino. Sistema reprodutor masculino. Olha, tem um pênis, o escroto, o prepúcio, o orifício externo da uretra, ali a vista frontal. E a vista lateral, temos o canal deferente, a bexiga, tá? Que faz parte do sistema urinário, não do sistema reprodutor. É só para mostrar que a próstata fica embaixo da bexiga. A vesícula seminal, o escroto, o epidídimo e o testículos. E a glândula, é claro. Olhe lá. Canais deferentes, uretra, pênis, vesícula seminal, próstata, epidídimo, testículo e escroto. Esses são as partes que formam o sistema reprodutor masculino. Olha, quando a vista é frontal, ali vimos uma vista lateral e aqui nós estamos vendo uma vista frontal. Agora vamos pensar. No testículo, ele é produzido, né? O espermatozoide. Ele é amadurecido no epidídimo. Ele fica lá armazenado no epidídimo, onde ele é amadurecido. Depois ele segue o canal deferente
ok? Recebe o líquido prostático, o líquido da vesícula seminal e vai pela uretra. Assim é o caminho do espermatozoide. Olha lá, o interior dos testículos. No corte de um testículo pode observar-se tubos muito finos, tubos seminíferos, muito enovelados. No seu interior existem células que vão se multiplicar para formar espermatozoides, ainda que imaturos. Olha lá. Parece macarrão, um miojo. E na fisiologia, tá vendo ali? Fica ali no testículo, tá vendo aquela alcinha ali em cima? É o epidídimo, onde o espermatozoide ele é amadurecido. Olha lá, testículo. Localiza-se fora da cavidade abdominal, no interior de um saco chamado escroto, responsáveis pela produção de espermatozoide e da testosterona, hormônio sexual masculino. Corresponde a gônadas, glândulas sexuais masculinas. A função da testosterona é o crescimento dos órgãos sexuais, aparecimento e desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, produção de espermatozoides. E o pênis é o órgão sexual externo, permite o ato sexual. Através dele é expulso a urina e também o esperma. Então, o pênis, ele tanto faz parte, a uretra, tanto faz parte do sistema reprodutor, como faz parte do sistema urinário. Na sua extremidade situa-se a glande, onde se encontram muitas terminações nervosas, a qual se encontra recoberta por uma pele móvel, chamada de prepúcio. O epidídimo localiza-se sobre os testículos dentro do escroto. É nele que se dá a maturação dos espermatozoides, tornam-se férteis e móveis. Canais deferentes. Canais onde circula o espermatozoide, que são conduzidos do epidídimo até a uretra. O canal por onde é eliminada a urina e esperma inicia na bexiga e atravessa o pênis. É um canal comum à via urinária e reprodutora. Olá, próstata. Produz um líquido responsável pela sobrevivência e mobilidade dos espermatozoides, chamado de líquido prostático. E vesículas seminais produz um líquido que contém substâncias nutritivas para o espermatozoide, chamado de líquido seminal. Próstata e as vesículas seminais contribuem para a formação de um meio líquido essencial aos espermatozoides, tá? Porque ele tem que se mover. E nós precisamos saber que o canal da uretra, o sistema urinário, é ácido. Então, ele mantém a permeabilidade do espermatozoide e que ele não morra durante o percurso. Ó, esperma. O que é o esperma? É um líquido esbranquiçado e gelatinoso. O que é que tem nele? Líquido prostático, líquido seminal e espermatozoides, libertado durante a ejaculação. Olá? O sistema reprodutor feminino, a gônada, é o órgão que produz o gameta, é o testículo. As vias genitais onde circulam ficam armazenadas as gônadas, o epidídimo, canal deferente, uretra. As glândulas anexas, órgãos que produzem substâncias essenciais à sobrevivência do gameta, a próstata e a vesícula seminal. Órgão sexual externo, o pênis e o escroto. Produção de espermatozoide. Não obedece a nenhuma periodicidade, ou seja, pode ocorrer ejaculação mais do que uma vez por dia. Ocorre desde a puberdade até a morte. Embora diminua com a idade, é um processo contínuo. Ocorre a uma temperatura inferior à do corpo, daí a localização dos testículos, fora da cavidade abdominal, justamente por causa dessa temperatura, tá? Roupa muito justa pode afetar a produção de espermatozoides, tá bom? Já que os testículos ficam mais próximos da zona abdominal e por isso maior a temperatura. A produção de um espermatozoide. Aí a parte do termograma de um escroto, a parte que ele vai aquecendo, as cores correspondem às temperaturas.
Quando o escroto está na temperatura mais baixa, as fibras musculares contraem-se, fazendo subir o testículo para mais perto do corpo e ajuda a mantê-lo a uma temperatura superior. Quando o escroto está exposto a temperatura alta, aquece devido ao exercício, as fibras musculares relaxam e eles descem para que mantenha uma temperatura inferior à corpórea. Olha lá, constituição de um espermatozoide. É a cabeça que situa o núcleo com a informação genética, tá bom? É protegida por uma espécie de cápsula ou acrossoma. O segmento intermediário que fornece energia para o movimento e a cauda, que é constituída por um flagelo que permite a mobilidade. Curiosidades. Durante a excitação sexual ocorre um maior fluxo sanguíneo ao pênis, o que aumenta a sua dimensão e rigidez. Então, a ereção ocorre pelo aumento do fluxo sanguíneo. Não é possível que seja libertada urina e esperma em simultâneo. Existem válvulas que fecham, impedindo que aquilo aconteça. Um homem ejacula em média 20 litros de esperma durante a sua existência, o que equivale a 1,5 bilhões de espermatozoides. Volume emitido em cada ejaculação é de 2 a 5 ml. Número médio de espermatozoides em cada ejaculação é de 350 a 400 milhões. A cor é esbranquiçada. Composição do espermatozoide 10% e secreções de glândulas seminais e da próstata cerca de 90%. Sobrevivência dos espermatozoides nas vias genitais femininas de 2 a 4 dias. Morfologia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. Olá, trompa de falópio, ovário, útero, colo do útero, a bexiga do sistema urinário, tá? Vagina, uretra, ânus e vulva. A bexiga e a uretra e o ânus é só para demonstrar onde é que fica, mas o ânus faz parte do sistema digestivo e a uretra e a bexiga, não a vagina, a uretra e a bexiga faz parte do sistema urinário, tá? Do sistema reprodutor é só as trompas, que é a tuba uterina, o ovário, o útero, o colo do útero, a vagina e a vulva. Diferente do homem, a uretra no homem faz parte do sistema urinário e reprodutor. Na mulher, não. Olha lá, o útero, o ovário, tuba uterina, a bexiga, sistema urinário, não tem nada a ver. É só para mostrar que o útero ele fica ali em cima da bexiga, tá vendo? E a vagina. Olha mais uma vez, hoje a gente não chama mais trompa de falópio. Hoje nós chamamos de tuba uterina. O útero, o colo do útero, vagina e ovário. Ovário. Localiza-se na cavidade abdominal. São 2 órgãos sensivelmente do tamanho de uma amêndoa, responsáveis pela produção do ovócito, 2, o estrogênio e progesterona, hormônios sexuais femininos. Diferentes do homem, que ele produz seus espermatozoides depois de uma certa idade, a mulher ela já nasce com todos os seus óvulos já formadinhos lá dentro do ovário, esperando a seu crescimento e liberação, tá? A maturação e liberação. Corresponde à glândula sexual feminina. Função da progesterona e do estrógeno. Crescimento dos órgãos sexuais, aparecimento e desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, produção do ovócito 2 e responsável pelo controle da menstruação. Olá, ovários, útero, a tuba uterina. Trompa de falópio, que é tuba uterina, liga os ovários ao útero. Tem cerca de 10 centímetros de comprimento. Recolhe os ovócitos 2 libertados pelo ovário. É aqui que ocorre a fecundação. Olá. Sistema reprodutor feminino, o útero. O útero é um órgão interno, musculado e oco, em forma de pera e que comunica com a vagina.
tem o tamanho de uma mão fechada, mas durante a gravidez aumenta brutalmente de volume, pois a sua parede é altamente elástica. A parede interna do útero é forrada por uma mucosa de tecido muito fino, rica em glândulas e vasos sanguíneos, chamado de endométrio. A zona do útero que comunica com a vagina designa-se o colo do útero. Abertura muito pequena por onde passa a menstruação e os espermatozoides. É no seu interior que se aloja e desenvolve o novo ser. É no útero que tem origem a menstruação, porque cria essa camada. E aí, conforme o bebê não há fecundação, ela descama. Ó a forma da pera. Ó. Tá vendo aí o endométrio? É ele que, descama. Ele forra a parede interna. Tudo é projetado para que ela engravide. Como ela não engravida, ele vem e descama e nós temos a menstruação. Quando ela sofre de muitas cólicas, dores abdominais, é porque essa descamação gerou muito coágulo. E aí a passagem é muito pequena e tem uma força para que essa passagem aconteça. Por isso que quem sofre deve ter uma alimentação adequada antes, não é só durante, mas antes, porque tudo influi no nosso corpo. E é nele que se desenvolve o feto. Tá vendo ali? Olha que tamanho. Há quanto tempo a tua mãe não faz exames? Eu brinco muito com isso. Porque às vezes a gente se cuida, a gente cresce e se cuida. Mas tem as pessoas mais antigas não se cuidam. Tem pessoas também novas que não se cuidam. Mas outras pessoas acham que só precisa se cuidar se manter relação sexual. Se não manter relação sexual, não precisa se cuidar. O cancro do colo do útero é uma doença relativamente frequente, provocada pelo vírus HPV, o qual é transmitido através da relação sexual. Aparece e desenvolve-se em silêncio, muitas vezes sem qualquer sintoma próprio. É importante fazer esses rastreios frequentemente. Canal interno. A vagina. Ele é um canal interno, flexível e musculoso que se estende desde o colo do útero até o orifício vaginal. É uma zona de recepção onde o pênis deposita os espermatozoides durante o ato sexual. Vulva. Corresponde ao órgão sexual externo feminino, conjunto de órgãos genitais que protege a entrada da vagina. É composto por grandes lábios, pequenos lábios, o clítoris e o orifício. Nós temos o genital e o vaginal, que é a uretra, tá? Onde sai o xixi, que faz parte do sistema urinário, e a vagina, onde tem relação sexual e também a menstruação. Olha lá o útero, o colo do útero, a vagina, o ovário, tubo uterino. Os grandes lábios não estão aqui representados, mas correspondem às duas pegas de pele coberta de pelos que protegem os pequenos lábios e que fazem parte da vulva. Clítoris, pequeno órgão sensível com muitas terminações nervosas. O orifício genital, né, a vagina, corresponde à abertura da vagina, tá? E os pequenos lábios mais internos e sem pelos, proteção do orifício genital e urinário. Olha lá, tudo bonitinho, clítoris, o orifício urinário, grandes lábios, pequenos lábios, orifício genital, tá? Que é lá dentro a vagina, que forma a vulva. Estamos ali, a vagina, o colo do útero, o ovário e a trompa de falópio tubo-uterina. Olha lá, sistema reprodutor feminino. Então, nós temos as gonas, que produzem os gametas, os ovários, as vias genitais, onde circulam, ficam armazenados os gametas, a trompa falópio ou tubo-uterina, útero e vagina. E os órgãos sexuais externos, que é a vulva. Por que será que os órgãos sexuais femininos estão, à exceção da vulva, localizados dentro da cavidade abdominal? O interior do corpo oferece melhor condição de temperatura e de produção a uma eventual
E porque lá dentro, o homem lá fora é devido à temperatura para a produção do espermatozoide. E a mulher lá dentro para o desenvolvimento do novo ser, onde ele está protegido. Curiosidades: no interior da vulva existem glândulas que produzem grandes quantidades de muco, o qual lubrifica toda a zona, facilitando assim a entrada do pênis. O ovócito 2 tem cerca de 0,15 milímetros de diâmetro. Na entrada da vagina pode encontrar-se o ímen, membrana muito fina e elástica, está perfurada para permitir a saída da menstruação. Após a primeira relação sexual ou devido a um esforço físico violento, essa membrana rompe-se. Há, todavia, muitas meninas que nascem sem ímen visível, o chamado ímen vestigial. Outras ainda apresentam o designado ímen complacente, que só é rompido durante o parto. A ausência de um ímen intacto não significa necessariamente que a mulher tenha tido uma relação sexual, como antigamente se pensava. Mulher que fez transplante de útero deu à luz. Uma mulher de nacionalidade sueca de 36 anos tornou-se a primeira em todo o mundo a dar à luz a um bebê depois de ter recebido um transplante de útero. E também temos casos hoje em dia de mulheres que o bebê cresceu fora do útero, dores horríveis, e sobreviveu a mãe e o bebê. A mãe nasceu sem útero devido a um problema genético, mas os seus ovários estavam intactos. O útero foi doado por uma amiga da família de 61 anos. Um ano após a operação, foi introduzido no útero transplantado um embrião. Em fase inicial, 3 semanas depois, o teste de gravidez deu positivo. Resumindo, essa é a vagina, tubo uterina, ovário, útero e o colo do útero. Tá vendo lá? Sistema reprodutor masculino, foi o que nós vimos, tá? Toda a sua formação, o que é que nós temos, testículo, epidídimo, onde fica no escroto, canal deferente, recebe o líquido prostático, haver líquidos da vesícula seminal, líquido prostático, tá vendo ali? E vai pela uretra. Na mulher, nós vimos o ovário, a tubuterina, o útero, o colo do útero, a vagina. E nós vimos também os grandes lábios, pequenos lábios, clítoris, né? A uretra, que é do sistema urinário, tá? A parte da vagina, que é a abertura genital, orifício genital. Olá, a sexualidade de cada um deve ser respeitada. Assim a gente termina aqui. Bons estudos para vocês. Espero que gostem.